Eu gostaria de saber se a lã, tendo sido classificada como uma neoplasia de baixo grau no CID, se existe a possibilidade, se existem casos de que os nódulos, micronódulos, se transformem num câncer. Inicialmente, assim, só caracterizando a lã, ela é considerada um tumor de baixo grau e ela é diferente de um câncer de pulmão. Então, na lã existe a proliferação das células musculares lisas, né, as células da lã, que são características, mas é diferente de um câncer de pulmão. O câncer de pulmão, a característica das células é diferente e não tem uma relação entre a lã e o câncer de pulmão, que é um tumor que acontece mais em pessoas que fumam, então são situações diferentes. Então, não tem o risco da lã se transformar em câncer de pulmão. Então, essa relação não existe e, pelo menos até o momento, não é conhecido, tá bom? Antes de ter o diagnóstico de lã, eu fiz uma biópsia uterina, a partir da qual eu fui diagnosticada como portadora de uma neoplasia de baixo grau. Posteriormente, em uma tomografia do tórax, meu médico assistente verificou a existência de cistos da lã no meu pulmão. Minha pergunta é: existe uma relação necessária entre uma e outra coisa? Então, os leomiomas uterinos, né, que é o nome correto, assim, do ponto de vista científico, ele de fato é mais comum nas portadoras de lã. Eles têm uma característica, tem características bastante semelhantes às células de lã, mas não são exatamente as mesmas células, mas tem uma caracterização muito parecida. E o que se acredita é que, de fato, uma das hipóteses é que a lã tem origem no útero, mas não necessariamente a partir de um leiomioma, né, de um mioma uterino. Então, o que a gente pode dizer é que, de fato, os miomas são muito mais comuns nas pacientes que possuem lã, até porque tanto a lã quanto os miomas, eles têm uma relação diretamente relacionada a hormônios, né, estrogênio, principalmente, e também a progesterona. Então, existem algumas semelhanças entre os dois tumores e eles estão associados, mas não dá para dizer até o momento que o mioma uterino levou ao desenvolvimento da lã. Portadoras de lã que são assintomáticas e estejam na pré-menopausa ou menopausa possuem chance de ter a sua síndrome agravada? Então, o que a gente pode dizer é que tanto as pacientes na fase de pré-menopausa quanto da fase de menopausa precisam seguir fazendo o acompanhamento com função pulmonar periódica, tomografia também periódica, tanto de tórax quanto de abdômen. Existe certamente um risco maior de progressão da doença, de agravamento da doença naquelas pacientes na pré-menopausa, porque tem uma relação direta com a questão hormonal, né, das pacientes que ainda não estão na menopausa. Então, existe um risco maior da doença piorar nessa fase da vida da mulher, mas existem também diversos relatos de pacientes que têm o agravamento da doença na menopausa, então, porque existem outros fatores, outros receptores nas células de lã que podem também ser ativados por outras vias, e não só pela via hormonal. Então, a doença também pode, eventualmente, se agravar na menopausa, mas é muito menos comum e com um risco muito menor em comparação às mulheres na pré-menopausa. Então, em resumo, todas precisam continuar acompanhando, fazendo o segmento habitual, mas, de fato, as que estão na pré-menopausa têm um risco maior de progressão da doença. Como alertar os obstetras e ginecologistas para a necessidade de avaliação apropriada de relatos de falta de ar constantes em grávidas e puérperas
que podem apontar para o fato de a pessoa ser portadora de lã? Obviamente que tem causas que vão ser muito mais frequentes para determinar falta de ar nesses períodos de vida da mulher do que a lã. Então, a própria gravidez por si só, o aumento do volume abdominal, pode gerar falta de ar, independente de haver uma doença associada. Algumas mulheres podem apresentar um quadro de embolia, que eventualmente pode acontecer nessa situação. Pacientes com ou sem histórico de asma, eventualmente podem apresentar alguns quadros de chiado, de broncoespasmo, que a gente fala nesse período de vida. E, obviamente, que a lã vai ser muito menos frequente nesse período em comparação a essas outras situações. A questão é que o que precisa ser entendido é que, de fato, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma tomografia de tórax nesse período por conta da questão de radiação, de exposição de radiação. Então, e dificilmente a gente vai ter uma progressão muito rápida da lã em poucos meses, a ponto de levar a uma piora profunda da falta de ar. Eu acho que a principal manifestação aí que pode chamar a atenção para a ocorrência de lã, ou para o diagnóstico de lã em grávidas e puérperas, é a ocorrência do pneumotórax. Então, se houver um pneumotórax numa paciente grávida, numa gestante ou numa puérpera, aí eu acho que é a principal manifestação que pode chamar a atenção para o diagnóstico de lã, porque é um período em que a doença tem um risco de entrar em atividade, e uma das manifestações é o pneumotórax, e aí vai ser um sinal de alerta importante aí para se tentar o diagnóstico de uma doença cística, especificamente da lã. Muitas de nós, fazemos uso dos cirolimos, que tem como efeito colateral a diminuição do libido e o ressecamento vaginal. E também nós não podemos fazer, no caso, a reposição hormonal, e por causa da evolução da doença. E eu gostaria de saber o que está fazendo para a melhora do ressecamento vaginal e da falta de libido. Quando nós fazemos a nossa falência ovariana, que é um fenômeno fisiológico, não é? Existem muitos órgãos dependentes de estrogênio. Uma dessas estruturas é a vagina. Então, a vagina, que tinha várias camadas celulares, ela se afina, ela se adelgaça, e com isso ela fica muito inadequada ao ato sexual. Ele tende a ser doloroso, algo sofrido. E, afinal de contas, o que a gente pode fazer para essa mulher que não pode fazer uso de estrogênio? Então, vamos lá. Nós podemos fazer uso de lubrificantes vaginais, de hidratantes vaginais, que são recursos que tendem a minorar esse desconforto vaginal, hidratando essa vagina. Porém, ela continua com a mesma espessura, ou seja, ela continua adelgaçada, o que torna o ato sexual muito desconfortável. Hoje em dia nós temos o recurso do laser fracionado de CO2, que quando utilizado tem a propriedade de atuar numa determinada camada da parede vaginal, fazendo nova produção de colágeno, de elastina, de proteoglicanos, de ácido hialurônico, melhorando muito essa condição vaginal, tornando-a mais espessa. Essa vagina volta a ter lubrificação, melhorando bastante o ato sexual. Agora, eu gosto sempre de chamar a atenção que saúde sexual, ele é um conceito muito amplo, não é? Ele não depende apenas de uma vagina saudável, né? Essa mulher, ela tem que estar em boas condições em geral, de saúde, né? Com uma boa alimentação, com uma prática regular de exercício físico, né? Tendo qualidade de vida com aqueles inúmeros quesitos que são envolvidos. Então, saúde sexual, ela depende de uma série de questões, entre elas a condição
vaginal saudável. Toda portadora de LAM associada ao complexo de esclerose tuberosa tem primeiro o diagnóstico da esclerose tuberosa, depois o da LAM. Mas o contrário pode acontecer também? E quando é que uma portadora de LAM deve suspeitar que também é portadora de esclerose tuberosa? E a resposta é sim, Marleve. Uma paciente com LAM pode ser diagnosticada com esclerose tuberosa na fase adulta após ter recebido o diagnóstico de LAM. E isso acontece porque a esclerose tuberosa, podendo afetar vários órgãos diferentes, ela tem uma variabilidade clínica muito grande, havendo também pacientes que são assintomáticos. Às vezes são assintomáticos a vida inteira. Então, essa variabilidade clínica grande, ela ocorre por 3 fatores principais. Em primeiro lugar, a paciente pode ter uma lesão, mas essa lesão não causa uma disfunção no órgão. Então, o paciente é assintomático, mesmo sem saber que tem a lesão. A segunda razão é que os pacientes com esclerose tuberosa têm uma mutação no par de genes. E essa mutação está presente em todas as suas células. Só que, eventualmente, uma dessas células vai sofrer uma segunda mutação, inativando o par de genes. Essa segunda mutação é um evento aleatório e com frequência muito diferente entre os indivíduos com esclerose tuberosa. Então, se essa segunda mutação ocorrer em vários tipos celulares diferentes desses órgãos afetados pela doença, o paciente vai tender a ter mais lesões e mais sintomas relacionados à esclerose tuberosa. E outros pacientes em que isso ocorrer mais raramente, vai ter um quadro mais leve ou assintomático. A terceira razão para essa variabilidade clínica é que cada órgão afetado ele é afetado mais comumente numa janela do desenvolvimento. Isso porque naquela fase do desenvolvimento ele é mais vulnerável ao efeito das mutações da esclerose tuberosa. Isso é muito claro para você, Marleve, para as pacientes com LAM. Por quê? Porque vocês sabem que LAM acontece predominantemente nas pacientes sexo feminino e durante o período reprodutivo. Então, para as outras lesões de esclerose tuberosa, elas também têm esse padrão próprio de manifestação ao longo do período do desenvolvimento numa janela mais restrita. Então, por essas razões da variabilidade clínica, o paciente pode ser assintomático e receber o diagnóstico de esclerose tuberosa somente depois que recebeu o diagnóstico de LAM. Então, muito bem, a Marleve também me mandou uma pergunta, que é: quando uma portadora de LAM deve suspeitar que ela também seja portadora de esclerose tuberosa? Então, primeiro vamos considerar que a paciente com LAM é uma paciente adulta, no mínimo uma paciente adolescente, mas na maior parte dos casos uma paciente adulta. Então, quais achados na fase adulta seriam altamente sugestivos de esclerose tuberosa? Em primeiro lugar, a consulta com o dermatologista pode haver lesões detectadas cujo tipo e número sejam sugestivos de esclerose tuberosa. Em segundo lugar, se existir uma história familiar que seja sugestiva ou confirmada de esclerose tuberosa, então algum familiar já afetado. E depois disso, logicamente eu não estou considerando LAM e angiomiolipomas, que juntos constituem só um critério diagnóstico para esclerose tuberosa, mas as pacientes adultas que não foram diagnosticadas e não manifestaram podem ter tido alguma história pregressa ou até atual de crises convulsivas leves, podem ter tido ou têm deficiência de aprendizado, déficit de atenção, hiperatividade. Essas pacientes também, elas podem ter à consulta oftalmológica alguma área de descoloração na retina, ou então apresentar nódulos, por exemplo, nódulos na tireoide, ósseos, um nódulo isolado no leito unguial, ou um fibroma gengival isolado, não numeroso, como aparece na esclerose tuberosa. Então, essas histórias clínicas que eu falei por último,
deve-se ter cautela, porque muitas dessas que eu comentei, elas são altamente frequentes, comuns e inespecíficas, e elas têm causas diversas. A ocorrência de uma dessas histórias em uma paciente com LAM pode ser simplesmente uma ocorrência ou uma comorbidade, e não necessariamente ser devido à esclerose tuberosa. Então, em conjunto, isso vai orientar o médico à solicitação de exames complementares para então fechar o diagnóstico de esclerose tuberosa ou não, porque os critérios diagnósticos são essencialmente relacionados aos exames de imagem. A maioria de nós, ou todas nós portadoras, recebemos o diagnóstico na fase adulta. Seria correto afirmar que a paciente já nasce com essa patologia, ou ela adquire, ou ela se desenvolve no decorrer da vida dessa paciente? Essa dúvida se origina pelo fato de muitas pacientes de LAM relatarem que já na infância sentiam cansaço, outras faziam tratamento de doenças como bronquite, asma. Já seria possível então dizer que já era a LAM se manifestando, ainda que de uma forma mais leve? LAM é uma doença de manifestação em adultos e você não nasce com a doença. Logo, a resposta mais curta é que LAM vai se desenvolver no decorrer da vida. Mas vejamos algumas observações, Juliana. Há vários dados que indicam que as lesões pulmonares de LAM dependem de fatores externos ao tórax e se originem de células em órgãos distantes, no abdômen e na pelve. Então, o modelo da patologia de LAM prevê que as lesões com características de neoplasia, semelhantes a um tumor de crescimento lento, localizadas em órgãos como os rins e o útero, delas se desprenderiam algumas células que seriam liberadas na circulação linfática e estas, com alta afinidade pelo tecido pulmonar, ali se alojariam e se proliferariam, causando as lesões pulmonares bilaterais. As células do abdômen e da pelve que vão causar as lesões pulmonares foram então denominadas célula LAM. Então, retornando à sua pergunta, Juliana, se LAM se desenvolve no decorrer da vida, quando então essa célula LAM se originaria? Você já teria nascido com essa célula LAM ou ela se desenvolveu durante a sua vida, depois do seu nascimento? Então, quando é uma pergunta difícil de responder. A célula LAM é uma célula que sofreu alterações genéticas. Mais provavelmente, essas alterações genéticas ocorreram no tecido em que ela residia, nos rins ou no útero. E a alteração genética mais comumente é a mutação no gene TSC2. Então, imagine que a célula com a mutação TSC2 é uma célula que fica transformada e vai, então, ficar diferente das células vizinhas naquele tecido. Então, as características da célula transformada observadas na célula LAM são: elas se dividem mais rapidamente, elas crescem mais e por isso elas são maiores, elas expressam proteínas esperadas para tipos celulares diferentes, por exemplo, elas expressam proteínas de músculo, mas também de epitélio, quer dizer, elas são mal diferenciadas. Elas produzem moléculas de adesão para interagir com moléculas de adesão da célula vizinha, que ficam enfraquecidas no órgão de origem e acabam tendo propriedades de mais alta afinidade para o pulmão, onde elas vão se alojar. E elas também produzem proteínas que induzem a inflamação local. Então, embora a doença venha a se manifestar na fase adulta, é possível que a alteração genética em TSC2 já tenha ocorrido muitos anos antes. E essas características de célula LAM, tornando-a transformada, só venham a se manifestar mais tarde, após a puberdade, quando estímulos de um organismo mais maduro, como a secreção, a produção e a secreção, circulação de estrógeno e progesterona,
venham então a ativar nessa célula LAM as vias da transformação tumoral. Então é importante lembrar que esclerose tuberosa, na esclerose tuberosa, os pacientes com mutação em TSC2 em todas as suas células desde a concepção têm uma predisposição maior para desenvolver LAM. Mesmo assim, serão necessárias pelo menos 2 décadas de vida para a doença se manifestar. Então, isso reforça a ideia de que, mesmo havendo a mutação há muito tempo, será na fase correta do desenvolvimento em que outros fatores do ambiente celular estarão presentes, que aquele clone tumoral irá se proliferar mais e a doença poderá se manifestar.